Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sejam bem-vindos a todas as pessoas que estão chegando, né? Cada vez mais vai chegando mais pessoas. Esse tempo de férias é sempre assim, as pessoas sempre estão passando pela Canção Nova, indo para Aparecida, mas sempre dão uma paradinha aqui para estar diante do Senhor, para beber um pouco do Senhor, para beber depois um pouco mais lá em Aparecida. Mas sejam bem-vindos. E hoje a leitura do Evangelho é uma continuação do que nós ouvimos ontem. E Jesus começa a pedir que reze ao Senhor da messe, que é Ele, que envie operários para a messe. Nós entramos no capítulo 10 de São Mateus, quem tem sua Bíblia, Mateus capítulo 10. E Jesus agora, depois de Ele ter falado que era para pedir ao Senhor da messe que envie operários para a messe, Ele se reúne agora com 12. Porque Ele tinha 72 discípulos. Ele chama agora 12, escolhe, dentre esses 72 que tinha, Ele escolhe 12, que vocês ouviram agora, que foi proclamado, foi anunciado, e começa a dar umas instruções para eles. Porque esses 12, os 12 apóstolos, seriam as testemunhas de Jesus. Eles iriam proclamar, anunciar para o povo a boa nova do Evangelho. Mas aqui tem uma coisa meio assim intrigante, né? Quando Jesus começa a instruí-los, porque eles estão ali em volta de Jesus. Jesus provavelmente estaria em pé, ele sentado, porque eram discípulos, e o discípulo ele fica com os ouvidos atentos para aquilo que o mestre vai falar. E Jesus instrui. Veja o que é que Jesus vai dar como instrução para eles. É o versículo 5. Mateus capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações. Veja só. Não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E em vosso caminho anunciai em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Estranho, né?
meio estranho. Ide à casa de Israel, as ovelhas perdidas. Não fale nada com os pagãos e nem com os samaritanos. Isso significa o quê? Para nós nada. Nada para nós. Nós somos o quê? Hoje nós somos cristãos, mas nós não fazemos parte, entre aspas, desse chamado povo de Israel, do judeu. Então Jesus está dizendo para eles assim, olha, não vão para os pagãos não, vão para os judeus. Vai falar para eles que o reino do céu chegou. Estranho. Às vezes é uma pergunta que quando a gente lê, a gente deve fazer para Deus, para Jesus, mas por quê? Só para eles e nós nada? E saiu da boca de quem? Saiu da boca de Jesus. Por quê? Jesus ainda não havia ressuscitado quando ele deu essa instrução para os apóstolos. E Jesus estava ensinando os apóstolos a serem apóstolos. Mas na verdade, Jesus veio para os judeus. Porque os judeus esperavam o Messias. Claro, né? Jesus não veio somente para os judeus. Jesus veio para todos. Jesus veio para você também. Jesus veio para mim. Mas os judeus, eles estavam esperando o Messias chegar. Então, como Jesus ainda não tinha ressuscitado, e o Messias viria para os judeus, porque eles esperavam, então Jesus diz, por enquanto, Jesus diz o seguinte: vão agora para as ovelhas perdidas de Israel. Vão agora. E falem para eles que o reino dos céus, o reino de Deus, se aproximou. Aproximou-se. O reino dos céus está próximo. Quem é o reino dos céus? É Jesus. Jesus está dizendo para eles, olha, fale para eles que eu cheguei. Agora eu estou próximo de vocês. Diga para o povo de Israel para eles não se preocuparem mais tanto não, porque eu, o Senhor, aproximei-me deles. Se Deus aproximou-se, significa o quê? Segurança para nós. Segurança para você. Diga segurança para a pessoa que está do seu lado. Olha, diga assim, olha, o Senhor chegou. Diga, o reino dos céus está próximo. Diga, o reino de Deus está próximo de você. Fala aí para a pessoa que está atrás de você, ô Joana. Está tão quietinha aí. Fala para aquela senhora ali, diga para ela também, olha, o Senhor aproximou-se. Ninguém pode ficar sem saber disso, sabia? Às vezes a gente fica assim, né? Uns ficam sentadinhos assim, e a gente não ouve. Não, todos precisam ouvir, você também que está em casa. Aquela que está chegando ali com aquela criança, ela precisa saber que Jesus chegou. Falem para ela, pelo amor de Deus, ela não pode ficar sem ouvir não. Ninguém pode ficar sem saber desta boa nova. É a boa nova é essa. Jesus veio. Nós não estamos mais sozinhos. Foi isso que os apóstolos foram contar. Mas primeiro para os judeus. Mas quando foi que eles começaram a contar para todo mundo? Porque todo mundo precisa saber, não é só os judeus não. Eles não são os reizinhos da cocada não. É para todo mundo. Para mim, para você, para tua mãe, para o teu irmão, para o teu primo, para o teu vizinho, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão com câncer, os que estão depressivos, os que estão numa situação difícil, eles precisam saber que Deus está próximo. Fala de novo, mas pelo amor de Deus, com um sorriso nos lábios agora. Porque nós cristãos só falamos que Jesus se aproximou com a cara feia. Quem é que vai contagiar-se
com um Deus que aproximou-se com essa cara de dorminhoco. Não dá. Temos que proclamar isso com muita alegria. Mas como foi? Mas quando eles começaram? Logo quando Jesus ressuscita. Ele passa os 50 dias com os apóstolos, agora instruindo-os de forma diferente, porque agora eles tinham passado pela experiência de que Jesus havia morrido e agora estava perto deles. Nos Atos dos Apóstolos, Jesus dá essa instrução. Ele diz para os apóstolos o seguinte, Atos dos Apóstolos, é o capítulo 1. Logo no início, quando Jesus começa a subir, o versículo 8, ele diz assim, olha, descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até, agora como é que ele muda? E até os confins do mundo, até o Brasil. Agora já não é somente para eles, agora é para todo mundo, porque agora aconteceu a grande obra maravilhosa. Aquele que desceu do céu, deu a vida por cada um de nós, derramando sangue na cruz, morreu, mas ele ressuscitou. Vamos aplaudir. Ele não está mais morto. Isso, com entusiasmo, com mais força. Ser testemunha de Jesus é isso, é anunciar, é falar que ele não está morto. É dizer que ele morreu, mas que ele não está morto. Que ele não nos abandonou, que ele não nos deixou órfãos. Nós não estamos aqui para anunciar Jesus dizendo, pare de fazer isso ou pare de fazer aquilo. Pare de fazer isso e pare de fazer aquilo. Vem falar para mim, para eu mandar parar de fazer alguma coisa, parece que eu vou parar. Ficar com raiva. Mas eles anunciavam Jesus. O conteúdo daquilo que nós vamos falar para as pessoas é Jesus. Quem muda é Jesus Cristo. Só Jesus pode mudar a vida de uma pessoa. Só Jesus pode transformar um coração fechado. Só Jesus pode mudar o coração de uma pessoa que vive fazendo coisas erradas. Só Jesus Cristo. Mas ele não era uma questão de eles chegarem lá e anunciar, Jesus ressuscitou. Ah, você sabia? Não era assim não. Eles estavam proclamando uma experiência que eles tiveram com Jesus Cristo. Uma experiência concreta. E qual foi a experiência que eles tiveram? Eles viram Jesus crucificado, eles viram Jesus ressuscitado, e eles comeram com aquele homem que havia morrido. Você já comeu com alguém que já morreu? Deus me livre. Quem morreu, morreu, não vem para cá mais não. Fique lá glorificando o Pai, mas não vem para cá mais não. Mas Jesus é Deus, é diferente. Ele precisava passar, ele precisava mostrar para os apóstolos que ele não estava morto, e ele comeu peixe com eles. E por isso, depois que eles receberam o Espírito Santo, dentro do coração deles, existia um fogo abrasador, né? Um fogão, um fogo, que eles saíam contando, saíam anunciando, saíam pregando, saíam dizendo, ele ressuscitou, Jesus, eu estou proclamando, eu estou anunciando uma realidade que eu vivi, uma experiência que eu tive. Tanto que no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos também, quando o Sinédrio se reúne para condenar aqueles homens que estavam falando de um tal homem que havia ressuscitado, que eles até diziam que eles não podiam proclamar. Veja só o capítulo 4, versículo 18, diz assim, olha, chamaram-no e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem
a ninguém em nome de Jesus, olha, que não falasse sobre esse Jesus, porque da boca deles só saía só o nome de Jesus. Eles só falavam da experiência que eles tinham tido com Jesus. E era uma convicção tão forte que transformava o coração das pessoas, ao ponto das pessoas dizerem assim: o que eu devo fazer então para mudar? Aí eles diziam: aceite Jesus na tua vida. Eles dão a resposta seguinte para esses homens, olha, no versículo 20: não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Vou fazer uma pergunta para você que é para mim também. Você tem falado das coisas que você tem visto e ouvido, ou Jesus não tem mais feito nada na tua vida? O que é que tem saído da tua boca? O que é que você tem proclamado e anunciado para as pessoas? Estou com dor de cabeça, minha vida está um inferno, meu marido me deixou, é só isso? Estou desempregado, ajuda-me, estou assim, estou assado e já estou frito também. O que é que você tem anunciado? O que você tem proclamado? Eles proclamavam uma experiência que eles tiveram com Deus. Cadê a sua experiência? Você sabia que, na verdade, nós que conhecemos Jesus, quem conhece Jesus aqui, levanta o braço. Olha que maravilha, meu Deus. Os de trás também levantaram, né? Nós que conhecemos Jesus, na verdade era para nós estarmos falando do que Jesus fez na nossa vida. Toda hora quando o diácono Nelson fosse começar a palestra dele, né? Ele contasse aquela história dele, que Nossa Senhora, ele estava lá no hospital. Aí, por isso que eu estou aqui anunciando para vocês, porque a partir daquele dia, Deus transformou a minha vida. Aí a pessoa fica assim. E ali vai se proclamando, vai anunciando o que Jesus fez. Eu pergunto para você, o que foi que Jesus fez na tua vida? Eu pergunto para os membros da Canção Nova que estão aqui, o que foi que Jesus fez na tua vida? Que você deixou sua família, deixou a noiva, ou deixou o noivo lá na hora que já ia colocar a aliança e disse: não, vou embora. O que foi? O que foi que Jesus fez na tua vida? Essa é a pergunta que nós devemos ficar hoje, olha, perguntando para Jesus o que foi que Ele fez na minha vida, para que você possa anunciar esse Jesus que transformou a tua vida, que deve fazer com que o outro fique com água na boca e ele chega ao ponto de dizer assim: o que eu devo fazer? Porque aqui, pelo visto, todo mundo conhece Jesus. Quem é que conhece Jesus aqui? Levanta o braço. Aí, todos nós conhecemos. Eu não posso, os apóstolos diziam, deixar de falar daquilo que eu vi e experimentei. Eu não posso. Eu não posso deixar de falar daquilo. Olha, eu não posso deixar de falar. O inimigo quer que você pare de falar. Que você não fale. Que você se feche dentro de você mesmo, que eu me feche dentro de mim mesmo e não proclame as maravilhas que Jesus fez na minha vida. Paulo vai dizer: olha, eu não anuncio outra coisa a não ser Cristo. Eu não falo de outra coisa a não ser Cristo. E ele acrescenta: Cristo crucificado. Ele diz: os judeus querem ver milagres, os gregos querem sabedoria, e eu não proclamo outra coisa a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. E o que é que ele anunciava? O que é que Paulo proclamava? Olha, eu estava saindo de Jerusalém com uma fúria dentro do meu coração, querendo destruir todos os cristãos que apareciam na minha frente. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto e senão, graças a Deus tem o mas. Nessa hora o mais é importante.
mas apareceu uma luz na minha frente. E essa luz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha o que é que Paulo falava. Na medida que nós vamos lendo os Atos dos Apóstolos, nós vamos vendo Paulo só anunciando isso. E ele disse que eu deveria proclamar. Ele mandou-me que eu fosse numa tal rua, e lá eu ia encontrar uma pessoa que ia rezar por mim, e essa pessoa, quando rezasse por mim, ia cair as escamas dos meus olhos, e tudo isso aconteceu. E dali em diante Paulo só falava de Jesus Cristo e do que Jesus fez na vida dele. O que será que Jesus fez na vida do Padre José Augusto? E o que será que Jesus fez na tua vida? Agora faça a pergunta para o seu irmão que está aí do lado. O que foi, meu santo e minha santa, que Jesus fez na tua vida? Pergunta para ela. Eu pergunto para você que está em casa. Nada. Olha, se alguém está dizendo que Jesus não fez nada, é a maior mentira da face da terra. Não acredite. Jesus não fez nada por mim. Fez. Você que não está enxergando, seu bendito. E tua bendita, você que não está vendo. Mas realmente tem gente que não está vendo. E nós somos chamados para levar para eles. Eu estou dizendo, não é para chegar para ele e dizer: larga a cachaça, larga a prostituição. Fale de Jesus para ele, que ele vai largar a cachaça, ele vai largar a prostituição, por causa da experiência. Proclame a tua experiência. Conte da tua experiência, do que você fez. Mas, gente, tem um momento na carta de São Paulo aos Romanos, que ele vai dizer o seguinte. Quem tem a Bíblia, pegue comigo. Porque anunciar Jesus, proclamar as maravilhas que Jesus fez na nossa vida, como os apóstolos proclamavam, significa levar salvação para a pessoa. Olha, não é questão das pessoas serem boas. Nós precisamos tirar isso da nossa cabeça. Não é questão da pessoa ser somente boa. Você vê que começam a rezar pedindo que a pessoa largue disso, largue daquilo. Tem gente que não reza para os seus familiares, sabe por quê? Porque está tudo bem em casa. Só não conhecem Jesus Cristo. Mas são pessoas boas. Não é questão de ser pessoas boas. É questão de elas aceitarem Jesus na vida dela. Porque tem ateu muito bom, melhor do que nós. Que praticam a bondade, que são caridosos, são muito melhores do que nós. Só não aceitaram Jesus na vida. Aí Paulo diz assim, ó, carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 13. Ele diz assim, vou começar do versículo 12. Ele diz assim, olha, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, está vendo? A salvação vem quando todos invocarem o nome de Jesus como Senhor. Repito, não é somente ser bom. Tem gente boa que não invoca Jesus e que não tem Jesus na sua vida. Está todo mundo tranquilo, meu esposo é bom, ele é ótimo. Meu filho é bom, é ótimo, minha esposa também é boa e é ótima, não vai na igreja, não recebe Jesus, não proclama Jesus e não sabe nem quem é Jesus, só é boa. Aí ele continua, porém, olha a questão que ele vai fazer para nós que conhecemos Jesus. Como invocarão aquele em que não tem fé? Como é que eles vão invocar aqueles que eles não têm fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como é que eles vão crer se eles não ouviram falar? Se nós não falamos, se nós não anunciamos, se nós não proclamamos a boa nova, como ouvirão falar se não houver quem pregue? Gente, como é que eles vão ouvir falar se não houver quem pregue?
Eu não estou aqui falando somente daqueles que vão nos palcos da vida para falar de Jesus, mas aqueles que pregam com a vida no dia a dia. Como é que eles vão invocar se eles não encontram? Então, se eles não encontram, eles não vão se salvar. Se eles não encontram quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova, está vendo? Não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. A pregação se exerce em função da palavra de Cristo, que já está na tua boca e que já está no teu coração. Eu repito, Cristo já está na tua boca e já está no teu coração. O que é que você tem feito? E o que é que o Padre José Augusto tem feito? E como é que eles vão acreditar se nós que levantamos o braço e dissemos que cremos no Senhor, se nós não falamos, nem com a vida e nem com palavras? Incline a sua cabeça e diga: vem Espírito Santo. Dá-me coragem, Espírito Santo, para proclamar, para anunciar Jesus, que transformou a minha vida. E retira de mim, Espírito Santo, todo o medo, porque tem um povo imenso que ainda não experimentou Jesus. Dai-me coragem, Espírito Santo. Dai-me força. Dai-me a graça, Espírito Santo, de voltar ao primeiro amor, da minha primeira experiência que eu tive com Jesus. Amém. E aplauda a pessoa do seu lado. Aplauda mais forte. Porque Jesus, ele não reuniu somente os apóstolos. Hoje, ele reúne nós. Jesus chamou os apóstolos, mas ele chamou você também. E o que é que nós vamos falar? O que é que nós vamos anunciar? Ai, estou com dor de cabeça. Ai, a minha vida não muda. Não. Vamos proclamar que ele ressuscitou e que ele está vivo no meio de nós. E que a solução para a vida minha e tua está nas mãos dele e somente dele. Vamos para o altar. E aqui no altar vamos receber aquele que nos chamou para anunciar que ele está vivo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.